A paz de Deus com todos. Irmãos, hoje o Senhor nos faz lembrar um testemunho que nós ouvimos da boca de um ancião, a qual ele dizia que o seu filho, irmãos, ele acabou de chegar de uma viagem e a sua esposa chegando para ele falou: você precisa observar um pouco mais o nosso filho, porque ele anda muito calado. Alguma coisa está acontecendo com o nosso filho. Você, como pai, precisa observar. E aquele irmão falando: mas já chegou de viagem, não deve ser nada, deve ser cansaço da viagem. Falou: não, algo está errado, porque muitas vezes, irmãos, a mãe ela presta mais atenção que o pai, a mulher é mais observadora, irmãos. E naquele momento, aquele moço estava passando por alguma dificuldade. O pai não conseguiu constatar, mas a mãe, ela conseguiu constatar o que estava acontecendo. E chegando o irmão falou: tá bom, eu vou observar então. E assim se foi, irmãos. E naquele dia, o irmão orando a Deus, o Senhor falou para ele: meu servo, hoje você vai voltar a ser músico. E ele pegou o instrumento, irmãos, para ir para a igreja. Chegou na igreja, falou pro cooperador atender aquele culto, que aquele dia ele tinha sentido de tocar. E ele sentou do lado do seu filho na orquestra. E durante o culto, irmãos, ele percebeu que aquele moço estava muito longe, pensativo, com o pensamento longe, irmãos. E terminando aquele culto, eles foram embora para casa. E chegando em casa, aquele moço chegou e foi pro quarto. E ele perguntou para a esposa: cadê o nosso filho? Ele falou: já foi pro quarto. E ele chegando lá na porta do quarto, ele bateu na porta do quarto, estava trancada. E ele falando para aquele moço: abre, filho, que o papai precisa falar contigo. E o moço falou: não, pai, eu já tô deitado. E ele falou: abre, filho. Ele falou: já tô deitado. E por 3 vezes o irmão batendo falou que estava deitado. E ele insistindo, aquele moço acabou abrindo aquela porta, irmãos. E ele levantou, o Senhor falou no coração do servo de Deus: deita na cama com o teu filho. E o filho voltou e deitou na cama. Ele foi, entrou debaixo da coberta junto com o filho. Ele falou: para, pai, que isso? Daí ele falou: não, filho, o papai vai ficar deitado aqui com você. E o Senhor falou para ele: acaricie o teu filho no teu peito. E ele começou a acariciar aquele moço no seu peito. E ele foi fazendo um cafuné no moço. E aos poucos aquele moço foi se relaxando, irmãos, e foi relaxando, e o Senhor começou a falar: continua fazendo cafuné no teu filho, porque eu vou fazer uma obra. E ele continuou fazendo cafuné no filho. Naquele momento, irmão, chegou uma hora que o moço começou a contar. Aquele moço não aguentou mais e falou: olha, papai, eu vou contar, mas você promete que não vai contar para a mamãe, que senão ela vai ficar muito preocupada. E ele começou a contar que fazia alguns dias e um pensamento passava pela cabeça daquele moço, e aquele pensamento falava para ele se matar, que era para ele tirar a vida dele, que ele não tinha mais chance de viver, que ele não significava mais nada para viver e que ele tinha que tirar a própria vida. E aquele moço falou: e pai, e ore por mim, pai, porque eu não sei se eu vou conseguir, não sei quanto tempo eu vou conseguir resistir a essa tentação. E aquele irmão ficando naquela prova. Nisso a irmã bateu na porta e ele falou: não conta pra mãe. A irmã entrou, naquele momento a esposa entrou, e entrou já com o véu na mão, porque a irmã preparada, irmã guiada por Deus, já subiu com o véu. E quando ele chegou, ele falou: não conta pra mãe. Ele falou: sinto muito, filho, a mulher é mais forte que o homem. Eu preciso da ajuda da sua mãe, porque sozinho não sei se eu vou conseguir te ajudar. E contando pra irmã o que tinha acontecido. E quando o irmão terminou de contar pra irmã aquela parte que o filho tinha passado para eles, a irmã caiu de joelho com o véu colocou o véu na cabeça, caiu de joelho do lado da cama do filho e começou a recitar o Salmo 91. E ela começou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E assim a irmã foi recitando, e foi recitando, e foi recitando, e foi clamando a Deus para que Deus mandasse aquela prova embora daquela casa, para que mandasse aquele espírito da morte embora daquela casa. E assim, irmãos, terminando aquela oração, eles saíram do quarto do moço. Isso era no domingo. Passou segunda, terça, quarta, quinta. Quando foi na quinta-feira, o Senhor mandou lá na loja que o irmão tinha, os irmãos lá de Sorocaba,
quase 2.000 quilômetros de distância. Ele mandou na casa do irmão, falou: irmão, nós viemos orar contigo. O irmão falou: não, vocês não vieram orar aqui não, vocês vão orar lá na minha casa, porque é lá que está a necessidade. Chegando lá, Deus deu na boca daqueles irmãos o que estava acontecendo. O Senhor falou toda a necessidade. Com a autoridade vinda do céu, aquele espírito foi mandado embora e o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, não sei por que nós sentimos de contar essa obra, irmãos. Já faz algum tempo que nós ouvimos o ancião contar essa obra, irmãos, mas é uma obra de Deus e a obra de Deus tem que ser contada na terra. E bem-aventurado é aquele que, quando pensamentos maus venham assolar a tua mente, você dobra teu joelho na terra, porque quando você dobra o teu joelho na terra, o Senhor vem ao teu encontro, o anjo Gabriel, o anjo Miguel, ou todos os serafins, os querubins vêm ao teu encontro, e o Senhor pode colocar a tua alma em liberdade, porque muitas vezes a depressão toma o mundo, o espírito da depressão, o espírito da morte assola a humanidade, porque ele quer matar, ele quer destruir, ele quer aterrorizar. Mas bem-aventurado é aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque na sombra do Onipotente você descansará. Irmãos, foi isso que Deus mandou contar nesse áudio. Deus que abençoe a todos e Deus seja louvado.